Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias deste sábado, dia 19 de agosto de 2023. Nação, nesse vídeo aqui, nós vamos falar como que a cobrança surte efeitos, tá? Haverão pessoas que irão concordar com o que eu vou falar, pessoas que vão discordar, porque é uma questão de opinião e também de preferência até. Mas a cobrança sempre é boa, sempre faz surgir alguns efeitos. Um titular do Flamengo, que até outro dia era incontestável, tido como grande craque da equipe, não tem mais espaço com Jorge Sampaoli. E eu vou explicar para vocês o porquê que ele não tem mais espaço. Porque a provável escalação para o jogo do Curitiba, a gente já tem uma ideia boa e vai ser a 33ª escalação diferente de 33 jogos do técnico Jorge Sampaoli. Mas eu já expliquei para vocês como que o Sampaoli pensa e por que ele faz essas substituições. No vídeo que nós postamos ontem lá no Fla Nação VP, a gente comparou todas as escalações de Jorge Sampaoli dos últimos 4 jogos e o porquê de cada uma das mudanças e a quantidade de mudanças que ele fez em cada jogo. Recomendo que vocês assistam se vocês tiverem alguma dúvida. Nação, vou falar sobre a provável escalação para o jogo de amanhã. Também vou falar sobre a situação de alguns jogadores e, claro, também vou falar sobre as eliminatórias, porque o Flamengo pode perder um dos seus grandes astros para o jogo do dia 13 de setembro contra a equipe do Atlético do Paraná. Por isso, fica aí até o final para você não perder absolutamente nada sobre as informações desse sábado do Mengão Queridão. Deixa o seu like se você estiver gostando do vídeo, se você estiver gostando dos nossos canais. Se inscreva aqui no Resenha Rubro-Negra, aproveita, dá um pulinho no Verdade Vermelho e Preto e no Fla Nação VVP e se inscreva por lá também. Nossas redes sociais são instagram.com/flanaçãovvp, facebook.com/flanaçãovvp, tiktok.com/flanaçãovvp. Tudo sem o tio e sem o cedilha. Seria muito importante para nós ter a companhia de vocês nessas outras redes sociais também. A maior instituição de dados e estatísticas do futebol, a IFFHS, soltou um ranking atualizado dos maiores clubes da América do Sul. Querem saber quem está na primeira colocação? Acho que vocês não conhecem, não. O Mengão Queridão está na primeira colocação do ranking dos melhores clubes sul-americanos pela IFFHS, com 288 pontos. Na segunda colocação, vem o Independiente del Valle, do Equador, com 208 pontos. Na terceira colocação, vem o Palmeiras, com 193 pontos, empatado com o São Paulo, com os mesmos 193 pontos. Na quinta colocação, o Atlético do Paraná, com 179 pontos. E o Milionários da Colômbia, na sexta colocação, com os mesmos 179 pontos. Entre os 6 primeiros colocados, apenas 2 clubes não são do Brasil. O Independiente del Valle, de Quito, no Equador, e o Milionários da Colômbia. River Plate não está nem entre os 20. Estranho como o River Plate caiu na tabela no ranking de clubes sul-americanos da IFFHS. O Corinthians aparece na 10ª colocação, Internacional na 7ª. Enfim, os brasileiros dominam as primeiras posições do ranking da IFFHS. Nação, deixa eu dar uma pausa aqui para falar com vocês por que não teve o Jornal VVP ontem. O Jornal VVP, ele tá ao vivo todos os dias às 20 horas no canal Verdade Vermelho e Preto. Acontece que ontem o meu filho fez um convite irrecusável para mim. Me convidou para jogar futebol com ele e com os amigos dele. Tive que ir, nação. Desculpa, eu sei, mas eu tive que ir. Um pedido de um filho a gente nunca nega. Fui, adorei, dei um lençol, dei uma assistência para gol. Das 2 horas de pelada eu joguei 15 minutos. Mas foram os 15 melhores minutos da minha vida do lado do meu filho, de 21 anos. Foi uma experiência maravilhosa poder correr do lado dele, dar assistência, dar lençol. Ele ficou impressionado e eu me amarrei, tá? Bom, por isso que não teve o jornal. Hoje tem o Jornal VVP às 20 horas. Domingo não tem porque tem jogo do Flamengo, senão tinha o jornal também. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só ontem que foi a exceção. Bom, nesse final de semana, mais precisamente amanhã, às 16 horas, no Couto Pereira, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Coritiba. O Flamengo precisa muito dessa vitória para poder ficar mais próximo do líder Botafogo. Segundo as minhas estimativas, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro na 31ª rodada. Nem eu acredito nisso. Mas pode ser, pode acontecer.
uma série de coisas tem que acontecer, mas pode acontecer na 31ª rodada. Então o Flamengo precisa muito ganhar do Curitiba, que está lá embaixo, lá na zona da degola, e o Flamengo não pode perder pontos para essa equipe. O zagueiro Davi Luiz voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira, mas não deve embarcar com os jogadores para Curitiba hoje. Ele está sendo preparado para o jogo da próxima semana, que será contra a equipe do Internacional no Maracanã. E aí, gente, a partir de agora a gente vai ter espaços na agenda para essa equipe poder treinar e se recuperar. Amanhã a gente joga contra o Curitiba e aí nós não jogamos no meio de semana. Nós só vamos jogar agora no dia 26 de agosto contra o Internacional, sábado, no Maracanã. Depois, a gente joga só no dia 2 de setembro contra o Botafogo no Engenhão. Depois, no dia 13 de setembro, contra o Atlético do Paraná. E aí a gente deve ter a ausência do Arrascaeta. Por quê? O técnico Bielsa, Bielsa, agora técnico da seleção do Uruguai, está renovando a seleção. Não deve convocar Cavani, não deve convocar o Luizito Soares, não deve convocar o Cáceres, que são jogadores que são símbolos históricos dessa seleção uruguaia. Mas Nicolás de la Cruz e o Arrascaeta devem ser convocados. A data FIFA, ela é do dia 7 de setembro a dia 12 de setembro. E no dia 12 de setembro, a seleção do Uruguai vai a Quito, no Equador, enfrentar a seleção do Equador. Portanto, dificilmente, depois de jogar na altitude de Quito, um dia antes, o Arrascaeta chegaria para jogar contra a equipe do Atlético Paranaense pelo Flamengo. Então, esse jogo, com certeza, se o Flamengo não fizer nada, nenhum adiamento, algo parecido, nós não teremos a Arrascaeta. Olha só, antes de falar do restante do vídeo, das informações importantes que a gente dá tempo para falar, dá uma espiadinha aí no recadinho do nosso patrocinador. Roda o VT, rapidinho. Nação, uma das coisas mais difíceis que a torcida rubro-negra vem passando ultimamente é em localizar onde ver o Mengão queridão jogando. Por isso, eu estou apresentando para vocês um aplicativo sensacional, a UniTV. Com a UniTV, você vai ter acesso a filmes, séries, são mais de 280 mil conteúdos para você usufruir. Você gosta de série? Vai ter no aplicativo da UniTV. Curte filmes? Vai ter no aplicativo da UniTV. Você gosta de acompanhar o Mengão queridão? Nem precisava perguntar. Você vai achar isso na UniTV. Na UniTV vai resolver todos os seus problemas. Vários dos nossos seguidores estão usando esse aplicativo e estão me dando um feedback maravilhoso. Então faz o seguinte, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, e baixe hoje mesmo esse sensacional aplicativo. Tem tudo para você e para sua família se divertir. A UniTV é a solução dos seus problemas. Nação, as coisas estão bem diferentes no Ninho do Urubu agora, tá? Se antes o clima era de total desconforto e de conflito entre jogadores e comissão técnica, entre comissão e diretoria, agora os ânimos se acalmaram, tá? Para manter os ânimos calmos, Rodolfo Landim decidiu que não vai punir nem o Varela, nem o Gerson. Eu sei que vocês ficaram escandalizados com tudo que aconteceu, eu sei que vocês ficaram brabos comigo, depois vocês não ficaram mais, porque eu expliquei direitinho no Jornal VVP, mas a verdade é que o que aconteceu com o Varela e o Gerson são coisas que acontecem em muitos CTs todo santo dia, são coisas que acontecem naturalmente, são coisas que não deveriam ser normais, mas são. A violência nunca pode ser normal, mas são. Os próprios jogadores trataram isso como um episódio normal, de uma disputa de bola acirrada que levou eles às vias de fato por conta da pressão que eles estavam sofrendo. O Varela pediu desculpas. Ah, mas o Varela teve o nariz quebrado e foi pedir desculpas. O Varela avaliou mal a situação. O Varela que partiu para cima de agredir o Gerson e o Gerson se esquivou e bateu no Varela. Então o Varela avaliou mal a situação, tanto é que ele pediu desculpas ao Gerson, o Gerson também pediu desculpas a ele, se acertaram e tudo foi tratado como uma situação
de disputa acirrada no treino. Muita gente pode torcer o nariz para isso, eu entendo, pessoas que nunca assinaram uma súmula na vida não entendem essa situação, mas elas acontecem. Não que a gente tenha que aceitar, não que a gente tenha que achar bonito, mas é normal e acontecem, tá? Então a diretoria rubro-negra, vendo a atitude dos jogadores pós o incidente, resolveu não puni-los. E resolveu não puni-los também para não deixar o ambiente, que agora está melhorando, mais conturbado. Depois que o Sampaoli bateu um papo com o Pedro e o Pedro entendeu a posição do Sampaoli, o grupo de jogadores passou a apoiar o Sampaoli para que eles conseguissem ter paz e passar essa paz para nós torcedores, para abrandar os protestos que vinham acontecendo, as críticas que vinham acontecendo, para o time poder conseguir jogar melhor. O Sampaoli está em paz. Ele queria muito treinar o Flamengo e viveu a experiência de treinar o clube que ele queria ver como era por dentro. Ele achava que era uma coisa maravilhosa e descobriu que não é. É difícil demais treinar o Flamengo. É difícil demais suportar 45, 48 milhões de torcedores. É difícil demais suportar a pressão da expectativa que todos nós temos. Agora o Sampaoli sabe disso. E o Sampaoli hoje sabe que ele vai sair do Flamengo. A tendência é que ele fique até o final da temporada, se conseguir chegar até lá, e aí ele não fique mais com esse grupo de jogadores no próximo ano. É claro que sempre há esperança dele poder continuar no ano que vem, mas para isso teria que ter uma mudança muito drástica de comportamento dele, dos jogadores, enfim, tudo teria que mudar no cenário atual para o Sampaoli poder ficar. Como o Sampaoli está sabendo que agora a situação dele é de sair, do dia 25 de setembro ao dia 31 de dezembro, ele pode deixar o Flamengo. Ele está se sentindo mais livre, está se sentindo menos pressionado, está se sentindo de boa. E de boa, ele está rompendo com alguns laços, alguns conceitos que ele precisava ter da visão dele para manter o grupo andando. Por exemplo, ele não se fez de rogado. Quando viu que o Marinho não rendeu, ele dispensou o Marinho, que foi ter que procurar outro clube. O mesmo aconteceu com o Arturo Vidal. Só que com um jogador específico, mesmo vendo que não estava rendendo o tanto que ele gostaria, ele insistia com o jogador. Dava até faixa de capitão. Estou falando do Everton Ribeiro, gente. O Sampaoli parece ter desistido total de usar o Everton Ribeiro, pelo menos por enquanto, como titular do Flamengo. Na última partida, ele sequer entrou em campo. Partida importante da Copa do Brasil, uma decisão. E pela primeira vez que eu me lembro, o Everton Ribeiro não participou estando 100% clinicamente, sentado no banco de reservas de uma partida decisiva do Flamengo. Sampaoli não vê o Everton Ribeiro como sendo um ponto de equilíbrio, de apoio para esse time do Flamengo. Até vê o time perdendo muito quando o Everton Ribeiro entra logo de cara, preferindo, por exemplo, usar o Vitor Hugo, que tem mais vitalidade, mais físico, para trancar o meio de campo sem a bola e para sair jogando com a bola. Ainda que nós não tenhamos visto ainda uma grande apresentação do Vitor Hugo, ele tem demonstrado para o técnico Jorge Sampaoli ter mais força defensiva do que o Everton Ribeiro. Para o jogo de amanhã, o Sampaoli já esboçou uma equipe. É claro, ele vai fechar essa equipe no treino de hoje, mas ele esboçou Matheus Cunha, Wesley retornando, porque ficou de fora da decisão contra o Grêmio, porque estava suspenso, Fabrício Bruno e Léo Pereira, repetiremos a zaga, com Ayrton Lucas voltando à lateral esquerda e não o Felipe Luiz, que jogou contra o Grêmio na Copa do Brasil. No meio de campo nós teremos de novo o Eric Pulgar, só que agora ele vai ter o auxílio do Alan e do Gerson. Arrascaeta e Gerson farão ali a ligação do meio de campo com o ataque, que voltará a ter Gabriel e Bruno Henrique. Everton Ribeiro de fora, pelo menos essa é a tendência, pelo que treinou ontem Jorge Sampaoli, de mais um jogo do Mengão queridão. E aí, nação, essa liberdade que o Sampaoli descobriu por não estar se sentindo mais pressionado no cargo, porque sabe que já está demitido, é uma boa para ele poder conduzir esse elenco do Flamengo às vitórias, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão? Vocês também abririam mão do Everton Ribeiro no atual estágio que ele está? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, hoje tem Jornal VVP, hein? 20 horas. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Não esquece de deixar o like, de verificar se você se inscreveu no canal. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Saudações rubro-negras.
Mengo, 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 meu